os adolescentes também? Ah, tá, agora vocês são adolescentes, por isso vocês nem se mexeram. O pastor está me confundindo aqui, que geralmente é a Gabriela do Guilherme, a primeira que pula da cadeira. Amém, amados? Nós iríamos começar em Joel, tá? Mas conversando com o pastor José, pastor, mas o capítulo 14 é tão rico, né? Eu falei, então tá bom, então vamos pregar o capítulo 14, estou pregando de manhã, ele está pregando à noite, encerramos com a palavra de Oséias, é bem perfeita para nós. Hoje é dia do pastor tomando uma xícara escrita pastor, viu, amados? Vamos ficar em pé? Versículo 1 apenas diz assim, vamos ler juntos? Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas hoje, Senhor. Por isso, prepara a minha vida para ser um instrumento, mas prepara cada coração para ser uma terra fértil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Nós, até aqui, amados, nós falamos na perspectiva, né, do profeta Oséias, toda a palavra dele, todo o caminhar dele para com Israel, tudo o que ele passou, mas nós nos vimos na perspectiva de Gomer. E hoje quero trabalhar um pouquinho no início da mensagem sobre ela, algumas probabilidades, né, mania de psicólogo, ficar pensando, talvez tentando imaginar o que possa ter ocorrido ou passado pela cabeça dela. Mas antes, Eugênio Peterson, né, na Bíblia Mensagem, alguns versículos eu tenho dificuldade na transliteração, né, o que ele faz, outros eu acho muito rico. E nesse versículo aqui ficou assim, Israel, volte para o eterno. Vocês estão no chão, mas isto não é o fim. Preparem sua confissão e voltem para o eterno. Que é tudo que o Senhor está falando, né? Desde o capítulo 1 de Oséias, foram 14 versículos, onde Deus resume numa única palavra, Israel e Efraim. Né? O reino do norte já tinha sido tomado pela Síria, e tem aquela questão da divisão do reino do norte, reino do sul. E aí Deus fala, Israel, volte para mim. Efraim, o que eu fiz para você? Tá? Bom, vamos lá olhar aqui. Como que seria um olhar pelo coração de Gomer? O que nós sabemos de Gomer? Existem muitos comentários, mas a princípio era uma mulher, independente se ela já era prostituta ou não, há uma discussão, mas era uma mulher que Deus disse para Oséias ir casar com ela. Tá? E aí ela trai Oséias uma vez, duas vezes, e todas as vezes o Senhor fala, vai lá e resgata, fazendo um paralelo do amor dele para com Israel. Primeira questão, nós podemos pensar que a traição dela foi com vários homens. Uma das coisas que nós podemos contextualizar é dizer que essas relações criou aquilo que nós chamamos de sincretismo. E esse era um dos problemas mais sérios de Israel. O que é o sincretismo? É você pegar uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e querer fazer sua teia religiosa. Aquilo que o Joseph Campbell, né, um autor secular, que fala sobre a mitologia da religião, e ele vai pegando vários mitos, né? E parece que a igreja hoje faz um pouco isso, pega um pouco da teologia da prosperidade, pega um pouco do caicai, pega um pouco daquilo, e começa a criar uma teia teológica que para essa pessoa passa a ser verdade. O único problema aí, meu amado, é que às vezes essa teia teológica não encontra ramificações na palavra de Deus. E aí nós temos pessoas que se frustram com Deus, como se Deus falasse, opa, peraí, eu nunca falei isso, eu nunca prometi isso. Uma das questões muito sérias do sincretismo é isso, você criar amuletos religiosos, aquilo que eu sempre falo, esse é um óleo. A essência pode vir lá, nós fazemos o máximo, Rabino, sabe, a Ângela segue o máximo, né, daquilo perto do que nós entendemos que é o óleo que a palavra de Deus coloca lá do Velho Testamento, e entendemos que no Novo Testamento também há uma recomendação para o óleo, mas o óleo não é místico, o óleo não tem poder, não adianta você não pagou o teu IPVA, né, e você ungir a tua placa com esse óleo, porque não vai cair em blitz. Não é assim que funciona. Só que muitas vezes, tá, como diz o grande Chapolin, sem querer querendo, é o que nós fazemos. Muitas vezes nós pegamos, pastor, me unge com óleo, como se aquilo me ungiu com óleo, agora as coisas estão resolvidas. Isso não passa de um sincretismo no sentido de um benzimento.
Então, isso é muito sério, principalmente no Triângulo Mineiro, onde essa questão de benzer, ou essa questão de ler, ou ler a sorte, ou essa questão de fazer uma questão mais mística, é muito sério, que nós sabemos as razões do porquê é assim. Então, é nesses momentos que nós precisamos tomar cuidado, que é o que Israel estava fazendo. Israel pedia ajuda para Jeová, depois ia lá para Astarote, depois ele ia para Baal, como se ele falasse, um deles vai nos ajudar. E uma das coisas que você precisa entender, nós precisamos entender, é que Deus, primeiro, não divide a sua glória. Por isso, quando Deus fala no Novo Testamento, não faça ou não esteja num jugo desigual, Deus não está falando o seguinte, eu não quero que você case com uma pessoa que não é evangélica. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando o seguinte, olha, se você estiver alinhado com uma pessoa que não tem os meus valores, cedo ou tarde vai acontecer um confronto. É na hora de pedir um clamor, é na hora de fazer uma reza, uma oração, uma reza brava. Então, chega uma hora que Deus fala, eu não vou colocar minha mão nisso. É mais ou menos assim. Então, o que Deus fala através dos profetas menores? Olha, então tá bom, então eu vou levantar a Síria e agora esse povo vai ter que lidar com isso. Porque vocês estão confiando, né, vocês, Israel, estão confiando em quem? No Egito? Vocês estão confiando que Baal vai se levantar para defender vocês? Por isso que os profetas menores, eles começam a recapitular, a trazer a memória. Quem é que tirou vocês do Egito? Quem é que sustentou vocês no deserto? É aquela questão que eu citei na mensagem do domingo passado, quando Jó começa a questionar com Deus, Deus fala, ô rapaz, espera aí, aonde você estava quando eu estava criando todas as coisas? Tá? Talvez a outra questão que nós podemos colocar assim, que ela participou de várias festas pagãs. E talvez eu faça um paralelo que nós podemos trazer no contexto de Israel uma liturgia morta. E eu consigo imaginar quando Deus está reclamando lá em Amós, no capítulo 5, Deus fala o seguinte, olha, estas festas aí que vocês estão fazendo, eu não quero isso não. É aquela coisa assim do ajudar Deus, que inconsciente nós temos muito disso. Eu vou ajudar Deus, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Quem sabe Deus vai ficar assim. E aí nós trazemos para a liturgia, pastor, vamos cantar essa música aqui, ó. É a música do Point agora. O Point Gospel está, essa música décima, está em primeiro lugar, né? Das 10, essa é a primeira. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer daquele outro jeito. E aí nós começamos a criar modelos religiosos e nós queremos enfiar Deus dentro dele, sendo que tem que ser o contrário. Nós que temos que olhar para a imensidão do Senhor. Aquilo que Santo Agostinho vai questionar, né, num momento, nós não podemos colocar o oceano dentro de um copo. Não comporta. E às vezes nós queremos colocar Deus dentro da nossa religiosidade, daquilo que nós achamos. Senhor, olha, e Deus está dizendo, olha, não é nada disso. O que eu estabeleci já está na minha palavra. E é por isso que Amós, capítulo 5, não estou pregando sobre Amós, mas como o senhor cita Amós, amado, porque Amós é um cara fantástico, nós vamos chegar nele. Tá? E aí Deus fala o seguinte, olha, sabe qual é o problema de vocês? É que essas festas, tudo isso, não provém do coração, não está saindo do coração. Então, comparando com o culto a Baal, como é que era o culto a Baal? Amado, era uma bagunça, era uma rave daquela época. Porque eles tomavam elementos e eles começavam a pular, e tambores, era mais com tambores, e quem já trabalhou com a musicoterapia ou com a questão da música no inconsciente da pessoa, ou na pessoa, sabe que ela tem uma frequência, isso nós sabemos. Tá? O Luciano começar a bater aqui, tum, dum, 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 tá, marchamos, pois, tá, parece que a gente já quer voar, isso é natural. Só que isso é emocional. Tá? Mas, pastor, então é pecado bateria? Não, Luciano, não é pecado bateria, não. Amém, glória a Deus. Símbolos sonoros, os instrumentos. Então, mas quando tem o seu lugar. E é aí que nós precisamos entender. Então, nós podemos trazer uma liturgia morta que Ageu vai também reclamar. Ageu fala assim, sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão trabalhando muito, mas não tem nada. Vocês colocam um casaco de frio, continuam com frio. Vocês comem num banquete, mas continuam com fome. Sabe por quê? Porque as suas prioridades estão mudadas. Aí Ageu começa a discutir com o povo. O que Deus fala através de Ageu? Volte lá atrás e veja o que eu falei. É a chave, irmãos. Volte lá atrás e veja da maneira como eu falei. Veja como eu estou colocando. E aí vem toda essa questão. Então, ela poderia se perguntar, você já pensou? Ela naquele lugar, vamos imaginar, dá a entender que ela traiu, está num prostíbulo, aí chega nosso amigo Oséias, fala, Gomer, volta para casa.
Você já pensou que essa mulher podia pensar assim, cara, eu peco tanto, Deus, eu prometo que não vou fazer mais, mas eu faço. Eu já cansei de orar. Você já chegou nesse ponto, quando você está, talvez a pessoa está lidando com um vício, com uma coisa que sabe que entristece a Deus, e chega aquele ponto, você fala, eu não aguento mais. Aí essa pessoa talvez pode fazer, por que você me ama? Por que você ainda vem atrás de mim? Por que você ainda se preocupa comigo? Oséias é o retrato de um Deus que está dizendo, Silão, eu sei dos teus pecados, eu sei das tuas falhas, eu sei dos teus conflitos, mas eu quero que você entenda que eu te amo. Você lembra da mensagem do domingo passado? Eu não vou desistir de você. Então, talvez Gomes olha para tudo aquilo, e no final, eles ficam juntos, Gomes olha para tudo aquilo assim, esse cara não desistiu de mim. Então, esse é o paralelo espiritual que Deus queria que Israel visse. Nós podemos questionar que mensagem mais, né, um pouco sádica, né, ou até masoquista, né, porque o Oséias vai sofrendo. Tá? Que mensagem mais dura, né? Você vai ser corno, mas você vai ter que agradecer a Deus. Se Oséias estivesse aqui hoje, ele ia ganhar um Burger King, né? Mas vamos voltar aqui, tá? Então, quando tem essa questão, o que é o conflito aqui? O conflito é que talvez Gomer olha para ele e fala, rapaz, mas eu aprontei tanto contra você e você continua me amando. Aí o povo, talvez, que estivesse ouvindo a mensagem de Oséias para dizer, não, esse cara sabe o que está falando. Deus não desistiu de nós. Então, é uma mensagem didática, é uma mensagem dura, mas é uma mensagem que mostra uma mulher representando duas nações, ou uma nação, mas através da tribo de Efraim e do Reino do Sul. Efraim, os remanescentes que não foram levados para o cativeiro. Porque uma leva já tinha sido levada. Mesmo a Síria, já tendo começado a invasão, o Reino do Sul fica lá, não, o Egito vai nos salvar. Então parece que nós não aprendemos. Então Deus veio com essa mensagem trazendo, olha, é preciso você tomar um posicionamento. E aí vem a palavra do versículo, ó Israel, converte-te ao Senhor. Essa palavra no hebraico é a palavra shub, ou shub, que significa voltar para Deus, arrepender, mas eu gosto muito do que o Lexicon coloca, trazer a memória. É como se Deus falando o seguinte, ô Silas, senta aí. Em vez de você ficar nessa luta com a sua carne, em vez de você ficar com essa luta, se eu te amo ou não te amo, por que você não traz à memória tudo aquilo que eu já fiz na tua vida? Por que você não traz à memória tudo aquilo que eu já coloquei sobre você? O problema de Israel, meu amado, é que quando ele traz isso à memória, eles falam, nós somos a nação escolhida. Deus nos tirou do Egito. Deus, com o seu braço forte, abriu o mar vermelho. Deus. Só que a nação de Israel não entendeu que tudo aquilo não foi para eles. Presta atenção. Mas foi uma preparação para a vinda do Messias. Todo o sacrifício de Cristo na cruz vai se resumir num algo que Deus está fazendo. Então, era uma nação escolhida, sim. Mas era uma nação que deveria olhar para o lado de ter um privilégio, que no futuro a raiz de Davi, da linhagem de Jessé, como diz o profeta, sairá e ele será o Messias. Então, tudo aquilo que Deus estava fazendo, o povo deveria trazer a memória. Só que quando eles trazem a memória, nós somos uma nação escolhida. Então, ninguém vai tocar em nós, porque Deus, com um braço forte, vai nos defender. É verdade, mas não é toda a verdade. É aquela questão, né, que se levanta muito. E Blaise Pascal vai trabalhar muito essa questão filosófica sobre a nossa questão da cognição, as divisões que nós fazemos, essa dicotomia de profano e sagrado, essa coisa agora eu estou na igreja, eu estou no santo, lá no mundo eu estou no secular. Quando que a vida espiritual proposta por Paulo é uma vida completa. É uma vida onde você é santo aqui, porque o DNA de Deus está na tua vida. Se lembra do domingo passado a mensagem? E você é santo na sua sala de aula, santo em qualquer lugar, porque Deus está presente. Não porque Deus está te olhando, mas porque gratidão você entendeu o plano de salvação. Então, é isso que nós precisamos entender. Talvez quando Gomer volta toda envergonhada para a casa de Oséias, os filhos olhando, porque ela deixou os filhos. Né? Ninguém fala dessa questão. Ela deixa os filhos, ela abandona tudo. E mesmo assim eles recebem. E nós não temos nenhum comentarista, né, que vai trabalhar a Taná, ou seja, nenhum judeu messiânico, ortodoxo ou rabino comentando o desprezo dos filhos para com aquela mãe. Eles não foram nem tadinho do papai.
mas talvez não era a necessidade do registro, mas se fosse importante estaria. Mas você já tentou pensar na situação daquela mulher voltando com toda a vergonha, e mesmo assim sendo recebida em honra? É aquele momento que você confessa o teu pecado, você se arrepende e você é recebido em honra. Veja o final do versículo 14. Esse capítulo inteiro vai terminar com Deus falando assim: olha, eu quero te dar um renovo, eu quero te dar uma sombra, eu quero trazer o melhor para você, mas você precisa voltar. Então, essa é a palavra-chave. Deus não estava chamando uma nação desconhecida, mas o seu Israel. Por isso que no livro de Osés, todo momento, meu filho, eu quis ser um pai, ele traz toda aquela lembrança de paternidade que nós pregamos domingo passado. Que é aquela questão, você precisa entender, Silas, que eu te amo, você precisa entender que eu não vou desistir de você. Monte Hebrão, você precisa entender que eu amo você, vocês precisam entender que eu não vou desistir de vocês. É essa a questão. Então, quando Deus chama, Deus não está chamando uma nação estranha. Deus está falando, eu estou chamando o meu Israel. O meu Israel, que eu escolhi, que eu protegi, que eu trouxe até aqui. Então, é aquele momento que Deus está falando o seguinte, que Ele está chamando eu e você para uma relação íntima. E eu e você somos chamados para essa intimidade. Eu e você somos chamados para o nosso Getsemane. O problema todo, meu amado, é que nós não aprendemos a estar no Getsemane. Porque no Getsemane não é um lugar de, Senhor, dá-me o que é meu. O Getsemane não é um lugar de tocar chofar. O Getsemane não é um lugar de ficar gritando, Senhor, faça. O Getsemane é um lugar de quietude. O Getsemane é um lugar de você se aquietar e dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Richard Foster tem um livro que ele fala exatamente sobre isso, como que a nossa sociedade contemporânea, e olha que esse livro foi escrito uns 10 anos atrás, a nossa sociedade contemporânea não sabe se aquietar. A nossa sociedade contemporânea não sabe ficar simplesmente contemplando e deixando que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós não sabemos parar, nós já queremos falar. Nós não sabemos dizer, Senhor, o Senhor conhece meu coração, eu já orei tanto, hoje eu quero só dizer que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. E essa é uma questão, isso que Deus esperava. Tanto é que Deus fala, não se preocupe, que esta guerra não é tua. Então Deus espera uma volta para um relacionamento pessoal. E nessa volta para um relacionamento pessoal, Deus vai trazer N profetas dizendo, não se preocupe com as situações que estejam acontecendo. Tem hora, meu amado, que nem num ringue de boxe. Tem hora que eu e você precisamos, literalmente, jogar a toalha. Tem hora que eu e você, literalmente, dizer, Senhor, não dá mais. Entendo bem. Não é sair do ringue chorando, não é sair do ringue, dia, céus, mundo cruel, mas é ficar ali e quando o adversário vir, ter a certeza que vai entrar um na sua frente que vai derrotar esse teu inimigo. Amém, igreja? Porque há momentos que nós precisamos entender que relacionamento pessoal não é relacionamento dentro da liturgia. Relacionamento pessoal, às vezes você está no trânsito, tá? Às vezes você está em algum lugar, mas você fala, Deus, poxa, você está comendo um sushi saboroso, agradece ao restaurante. Se você está comendo um churrasco, você agradece à churrascaria. Se você está comendo uma marmita, você agradece aquilo que nós falamos no domingo passado. Você começa a entender que relacionamento pessoal com Deus é gratidão pelo que Ele fez, não pelo que Ele ainda vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Porque uma vez eu preguei aqui, se Deus simplesmente tivesse nos dado a salvação e não fizesse mais nada, gente, que isso? Vida eterna na Nova Jerusalém. O problema nosso, meu amado, que na entrada da modernidade, ou pós-modernidade, mas a modernidade, essa questão de céu, essa questão mística, foi deixada de lado, a razão entrou. E aí você vai pensar, ruas de ouro. Poxa, ruas de ouro? Será que é assim mesmo? Nossa, eu aqui passando necessidade, então já que tem ruas de ouro, vou pegar uma pedra de ouro lá, uma barra, para pagar minhas contas. E a gente pode pensar tanta coisa. Mas a questão que Deus está mostrando não é que lá no céu vai ser uma cidade rica. Deus não é capitalista. Não tem Wall Street lá. Deus está mostrando o seguinte, Silas, o que é mais precioso para você é menos precioso para mim. Sabe por quê? Porque lá na Nova Jerusalém, o que é mais precioso para nós é o meu filho.
Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ou ele é a razão de você estar aqui. Então, o ouro que você, ou a humanidade, tanto valoriza, vocês vão pisar em cima. Mas vocês vão pisando e olhando para aquele que está à direita, à minha direita, vão colocando na pessoa de Deus. Porque é isso que o Senhor está falando. Um relacionamento pessoal nos leva a entender uma nova visão, uma nova mentalidade, ou como o sociólogo fala, né, uma cosmovisão. Ok, não importa. A terminologia não é importante nesse caso. O que é importante é você entender e você conseguir assimilar aquilo que Deus estava falando através de Oséias. É difícil imaginar, em qualquer contexto, em que um desvio seja positivo. Não existe desvio positivo. Aí ele se desviou, aí eu estava indo por esse caminho, tomei outro. E é por isso que hoje uma sociedade que aprendeu a desviar, uma sociedade que aprendeu a dar um jeitinho, uma sociedade que aprendeu a burlar, entenda isso, é uma mentalidade. Nós ouvimos tanto sobre necessidade de foco. As pessoas estão tomando medicações para ter foco. Se você entrar em entra no Google, sei lá, e coloca assim, remédio para foco. E você vai ver fitoterápico, você vai ver um monte de sugestões. Coffee foco, foco corre, tudo foco. Tudo, esse tem chá verde, esse tem cafeína, esse tem outro, tudo foco. Tome esse comprimido e você vai ter foco. Sabe por quê? Porque nós nos perdemos tanto, e a sociedade assimilou tanto. Nós tivemos um curso essa semana sobre depressão, e uma das coisas que ele falou lá, que eu já disse muitas vezes aqui, ele falou de um jeito, eu vou falar do meu jeito, a pior arma que a sociedade, ou que a igreja enfrentou, é o iluminismo. Porque o iluminismo trouxe a questão da razão. Eu preciso ver para crer. Só que o evangelho sempre foi diferente. Creia, que você vai ver. Creia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, como é que é esse paraíso? O senhor tem certeza? Eu posso ser assim, que eu estou meio fedidinho, acabei de morrer. Porque às vezes é essas argumentações que nós tentamos fazer. Quando Deus fala, eu estou te perdoando, você acabou de confessar o pecado, se arrependeu, eu estou te perdoando. Tem pessoas que saem daqui, você não acabou de se perdoar. Eu sei, mas eu tenho medo de cair de novo. Não, mas você foi perdoado. Eu tenho medo de fazer tudo de novo. Eu sou uma bostinha humana. Eu sou uma merdinha humana. Eu tenho medo. Aí Deus está dizendo assim, quer uma coisa? Se a pessoa fosse agir segundo o nosso linguajar, nós precisamos entender que a graça fala o seguinte, Silas, você se desviou, mas eu consigo te colocar de volta. Consigo te colocar de volta. Há uma cena de um filme secular, onde o herói, protegido pelo um deus grego, ele está assim lutando, e de repente ele está para cair. Aí o outro deus que estava com o outro, os dois deuses botaram seus pupilos na terra para lutar. Aí o Deus principal, o pupilo dele estava perdendo, e ele faz assim, olha lá. Aí quando Deus olha, ele pega o pupilo dele e põe em pé. Mas assim, eu vou proteger. Quando eu vi aquela cena, eu falei, Deus, quantas vezes o diabo me nocauteia, ou ele vem com peso, vem com acusações, e você estende a mão, não, Silão, não desiste, porque eu não desejo você. Continue em pé, continue. Eu estou colocando você de volta no caminho. A maior mensagem que eu e você talvez precisamos entender, e por isso que para o apóstolo Paulo foi loucura num primeiro momento, porque quando Paulo começa a combater a igreja, perseguir a igreja, ele estava cheio de razão. Na cultura hebraica, alguém que morresse na cruz era amaldiçoado. Aí tinha um grupo dos seguidores do amaldiçoado, que falava que esse amaldiçoado tinha ressuscitado. E a questão da ressurreição, meu amado, até o quinto, sexto século, foi tentado desconstruir, depois volta no iluminismo. Será que ressuscitou, não ressuscitou? Eu só vou dizer uma coisa aqui, que não é a mensagem, mas pensa bem, aqueles discípulos, se eles tivessem criado essa mentira, todos eles, vamos pegar só os 70, criado essa mentira, todos eles morreram por causa da mentira, o cara tem que ser muito louco. Negue a Jesus. Cara, eu sei que ele não ressuscitou, vou negar.
Mas por que eles não negaram? Porque eles sabiam. E é isso que chocou Paulo. Então, Paulo tem uma experiência com Jesus na estrada de Damasco. Ele fala, peraí. Eu te persegui, agora eu não quero te perseguir mais. Então, Deus coloca ele de volta à verdadeira proposta do judaísmo, que é chegar a Deus. Só que o judaísmo introduziu tantas regras que a religião faz, como dogmas. Tem que pagar uma promessa. Meu amado, não se paga a promessa. Você tem que ajoelhar, né, e ficar tantas horas. Não existe isso. Você tem que ter gratidão do teu coração e reconhecer que aquilo que você buscou, a promessa que se cumpriu na tua vida, é por causa do amor e da misericórdia de Deus. Porque Deus continua misericordioso, precisamos sair desse desvio e voltar. Nós vamos voltar para esse desvio, meu amado, não com vergonha, a não ser a vergonha do pecado, como diz Watchman Nee. Watchman Nee, um homem, eu tenho algum outro que eu não estou lembrando, mas sobre o Watchman tem um livro que ele fala sobre isso. Eu e você devemos voltar para Deus, não com vergonha do pecado, mas com arrependimento. Porque às vezes nós temos vergonha, pequei, mas não tem o arrependimento. E isso nós precisamos entender. Veja só, Pedro desviou do lugar da vocação. Eu gosto muito do capítulo 21. Capítulo 21, aquele pastor que desistiu, aquele homem que desistiu, pessoas que desistiram, tá? E ele volta numa normalidade. Quando eu e você tiramos o foco do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos se perder no caminho. Outra pessoa que eu coloco aqui é Elias. O Elias no capítulo 18 é o cara. Pode mandar, bota água aí, ó. Né? Pronto, pode, Deus manda fogo. Olha que fé. Ele nem ora assim, Senhor, por amor do teu nome, manda fogo. Ele tinha tanta certeza. Ele não estava com medo. Ele deu uma palavra, vai ficar sem chover. Agora vai chover, o tempo e estações está sob o comando do meu Deus. Esse é o Elias. Esse é o Elias que vem trazendo palavras tremendas. Aí no meio daquela euforia toda, emocional talvez, todo mundo, Elias, seja na cama, ajoelhada na cama, nós temos uma esperança com Deus, uma convicção no nosso coração de que Deus está indo na nossa frente. E na primeira situação, na primeira dificuldade, nós entramos em dúvida. O MacArthur, depois o meu professor me corrige aí, ele tem um livro que ele está dizendo assim, que a maior questão da sociedade contemporânea de hoje chama-se a dúvida. É a dúvida. Nós somos uma sociedade que nos acostumamos com tanta fake news, que nós já não sabemos mais o que é verdade, e consequentemente gera dúvida. Agora veja um outro personagem aqui, o filho pródigo. Pastor, uma parábola não parar, mas veja só, ele busca o que nós buscamos, independência e prazeres. Agora veja essa pergunta que eu coloquei aqui. Quantos desses personagens nós não temos? Quantos aqui que não tem um pouco de Pedro? Pedro, você vai me negar? Não, Senhor, nunca. Deus, nunca mais eu vou pecar. Senhor, agora é sério, tá? Agora é sério. Aí Deus está dizendo, tá, Silão. Não, Deus, agora eu vou ser fiel. Eu estava desempregado, o Senhor me empregou, agora eu vou ser fiel nos dias, porque agora eu entendi. E talvez Deus está olhando. Quantas vezes nós não temos de Pedro, não somos impetuosos? Quantas vezes nós somos, na nossa ansiedade, nos tomamos decisões precipitadas? Não, Senhor, esse cara não vai prender você não. E vai lá ele com uma espada. Só que ali no pátio do templo, onde não era o lugar dos judeus, e sim o lugar dos gentios, está lá esse homem com medo, acovardado, escondido, tentando esconder sua identidade. E ele é confrontado uma vez, ele é confrontado duas vezes, e na terceira vez cai a cegueira. E aí o capítulo 21 ele fala, nunca mais Jesus vai querer me ver. Eu escutei que ele ressuscitou. Estão falando que ele ressuscitou. Tomé, todo mundo viu, mas eu não sou digno. Que aquele momento que o diabo coloca, você não é digna, você não é digno, você não merece. Deus está abrindo as portas, você não merece.
Então Deus vai. Então, quando a coisa começa a dar certo para algumas pessoas com a mentalidade de Pedro, fica sempre com esse pensamento: não, vai dar errado. Deus vai me fazer subir aqui em cima para depois me puxar o tapete, porque eu mereço. E é por isso que Pedro vai pescar. E Jesus fala: pô, cara, 3 vezes você me negou, hein? A primeira, tudo bem, Pedrão. A segunda, mas na terceira, Pedrão, cara, não, Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Quanto que nós não temos, vou falar dos outros personagens de Elias, somos eufóricos, né? Super pentecostais, mas na primeira ameaça, na primeira situação, todo medo toma conta da nossa mentalidade e nós não somos capazes de nos posicionar. Quantas vezes, como um filho pródigo, nós abandonamos, ainda pegamos a metade de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus nos deu, seja na área financeira, seja em qualquer área, e aí nós queremos ainda dizer que é por nosso próprio mérito. Quanto que nós temos esse personagem? Porque caíste pela tua iniquidade. Essa é uma palavra bem forte no hebraico. Inclusive a palavra Avon é o nome de um demônio, tá? Não estou dizendo que aquele perfume que você usa é um demônio. Ai, pastor, eu boto um demônio todo dia embaixo do meu braço. Nós não sabe, ali é um Avon francês, tem outra terminologia. Estou falando que às vezes, né, perversidade, fugir do compromisso. Olha que coisa linda. É como se Deus falasse assim: Israel, você está fugindo do compromisso. E eu ainda espero unificar vocês, fazer de vocês uma nação santa, porque meu filho vai sair de vocês. Vocês já viram aquelas Bíblias mais antigas, as que não economizam página? Entre o Novo Testamento e o Velho, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem 4 páginas em branco. Já viu essa Bíblia? Tem 4 páginas em branco. Se você é uma Bíblia, comprou uma Bíblia antiga, que antigamente eles não desperdiçavam, não tinha problema de desperdiçar papel, tem 4 páginas em branco. Sabe por quê? Porque depois disso tudo aqui, Deus se cala por 400 anos. Imagina só. Deus fala: quer saber uma coisa, Israel? Ó. Aí tem um momento que Deus dá um basta, Sila? Parece que sim. Tem um momento que Deus fala: olha, mas até aqui Deus está dizendo, não fuja do seu compromisso. Até aqui Deus está falando, ainda é dia de você se renovar. Até aqui Deus está falando, volte para mim. E aí nós precisamos tomar esse posicionamento. Não podemos fugir. O problema da cauterização da mente é que ela se torna insensível para a verdade. Uma mente cauterizada não quer escutar. É que nem um cidadão, o paciente psiquiatra ou de uma orientação terapêutica, que não quer o confronto. Porque tem pessoas que não querem o confronto. Como tem pessoas que querem só vir no culto de quebra de maldições, mas não quer abrir mão das maldições. Eles querem receber a bênção, querem orar. O que eu estou tentando dizer? Que tem pessoas que querem a bênção, mas não querem mudar. Tem pessoas que querem receber, mas não querem fazer nada. Ah, pastor, mas a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas a santificação não. A santificação tem um preço chamado posicionamento. E esse posicionamento eu e você precisamos ter em nome de Jesus. Então, quando a mente é cauterizada, uma das coisas que Paulo vai falar aos Coríntios, é uma cidade filosófica, uma cidade dos grandes intelectuais, os melhores coachings, os melhores psicólogos humanistas existenciais, os melhores psiquiatras, os melhores médicos, os melhores neurologistas estavam naquela cidade, naquela região toda lá. E aí nasce uma igreja cheia de sincretismo, fazendo uma bagunça. E o Paulo escreve as 2 cartas, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. E aí ele vai resumir uma palavra, que é o capítulo 13, que é fantástico, que as pessoas acham que é um cântico, né, romântico, o amor é puro. E o dia 12 está chegando, esse versículo vai ser muito usado, né, sobre o amor, o belo amor. Mas o que Deus está dizendo é o amor de Deus Pai para com a minha vida, para com a sua vida. Paulo está falando do amor que Jesus tem, que não é enganoso, que tudo espera. Pensa bem, é Jesus dizendo: Sila, eu te amo tanto que eu espero qualquer coisa de você, mas não é isso que eu quero para você. Então nós precisamos entender. E Paulo está dizendo: sabe qual é o problema de vocês, igreja de Coríntio? Vocês estão com a mente cauterizada. Está começando a dar eco, hein? E nós temos que tomar cuidado com isso. Assim, o relacionamento com Deus e a vida religiosa torna-se mecânica e medíocre. Uma mente cauterizada cai na coisa mecânica. Sabe o que é uma coisa mecânica? Tem gente que às vezes ora antes de sair de casa, pedindo por livramento, mas é quase que um mantra.
Sabe aquela pessoa que reza por rezar? Faz o terço por fazer? É quase um mantra. É pessoas que vão fazer o sinal da cruz, ou passa o óleo, mas qual que é o significado? Por que você está fazendo isso? Às vezes nós precisamos entender que precisamos ser levados a uma linha de raciocínio para termos o quê? Uma consciência crítica. É a palavra no grego que Paulo vai usar lá em Colossenses. O que falta para vocês é uma consciência crítica, epignose. Uma consciência que faz o seguinte, espera, por quê? A mente cauterizada, meu amado, cria essa coisa mecânica, mas nos leva a viver uma mediocridade. Porque a coisa mais medíocre é um filho ficar barganhando. Pai, o senhor comprou uma Coca-Cola, eu posso tomar? Pai, o senhor comprou uma pizza, eu posso comer? Ué, meu filho, eu comprei para nós. Ué, meu filho, tem pai que faz isso? Talvez tenha. Essa Coca é minha, essa pizza é minha. Que é uma coisa assim impensável. E Deus está falando o seguinte, olha, da mesma maneira que um pai ama, que uma mãe ama, eu sou assim para vocês. Então o problema talvez nosso, aí eu concordo com Freud e outros autores desse período, que o problema da igreja é a não relação com o pai, ou uma má relação com o pai. Mas então nós precisamos ser curados. Curados para entendermos o que é a verdadeira vida relacional. Ângela, você fez o teste que eu te pedi? Tá. A mediocridade nos tira da verdadeira vida e nos leva, o teste, amado, a igreja fica curada, porque quando ela for me chamar a atenção, ela não vai mais me chamar a atenção assim, preciso ficar olhando. Brincadeira. A mediocridade nos tira da vida e vida em abundância. Sabe por quê? Com um filho medíocre, pai, eu posso entrar em casa? Pai, eu posso isso? O pai dizer, meu filho, é isso que o irmão do filho pródigo foi. Um filho medíocre. Aí quando o irmão chega, ele vê aquela festa toda, ele falou, nossa, o meu pai ia todos os dias na frente da cidade esperar o meu irmão. Eu vi o meu pai sofrendo todos esses dias aqui por causa da ausência do meu irmão. E agora ele está feliz porque o meu irmão voltou, eu vou me alegrar com o meu pai, e eu vou poder abraçar o meu irmão. Não, o filho medíocre chega lá e fala para o pai o quê? Ué, mas por que essa festa? Eu sempre estive aqui e não tive essa festa. Eu sempre estive aqui do teu lado e eu nunca pude ter essa festa. O que o pai fala? Meu filho, vamos colocar nas palavras de hoje, o que é meu é teu. Você nunca teve essa festa porque você não quis. E às vezes nós estamos vivendo na mediocridade de migalhas. Migalhas. Não é você ir para um triunfalismo barato, eu vou ter o melhor. Mas você saber que Deus tem o melhor para a tua vida. Que Deus tem o melhor para a tua vida. E eu creio nisso. Eu já disse aqui trocentas vezes, eu quero cada ovelha minha vivendo em casa própria. Ah, pastor, porque isso é uma identidade. Não, porque eu entendo o que é você poder quebrar uma parede e não se preocupar se um dia você mudar, você vai ter que consertar aquela parede. Você não tem, homem, você não sabe o que é para uma mulher chegar e dizer, é minha casa. Eu planto samambaia, planto o que eu quiser aqui, só não pode plantar, vamos lá, tá? Eu planto o que eu quiser aqui, que agora está na moda, né? Você planta aquilo que é terapêutico, né? Eu planto aqui e aí, não, olha a felicidade. Eu posso ter um cachorro, por favor, gente, não passa de 2, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus. Tá, eu posso ter um cachorrinho, tá? Porque não vai, eu posso fazer o que eu quiser. Vocês estão entendendo? Às vezes nós somos como o irmão do filho pródigo. Nós não estamos nos alegrando com a vitória. Então essa volta para Deus precisava de todo o coração, não apenas de palavras. Quando nós chegarmos em Amós, nós vamos falar muito sobre isso. Deus chega ao ponto de falar assim, ó, vocês estão rasgando, porque um dos cultos a Baal era rasgar a roupa, né? Vocês sabem aonde que ia cair, né? Começava em Baal, rasgava todas as roupas, aí começava o culto a Astarote. Os bacanais começaram nessa época, não é da cultura romana do deus Baco. Era uma orgia, porque o mundo espiritual das trevas, que é o quê? Isso aqui é templo do Espírito Santo. Deus nos fez a sua imagem semelhante. Não que Deus é bonito que nem eu, Ele é mais, tá? Mas não estou dizendo na questão física. Isso aqui é a imagem e semelhança de Deus.
Então, o que o diabo quer? Já que eu não posso matar o homem, eu vou fazer o homem se sujar, se contaminar. As festas com orgia é exatamente isso. Aí Deus fala assim, já que vocês querem rasgar a roupa para fazer o culto, eu não quero que vocês rasguem as roupas. Eu quero que vocês rasguem os seus corações. E isso é muito sério. Então, sem quebrantamento, não há volta para Deus. Cantamos, quero ser um vaso novo. Né? Esse é um dos cânticos que deixou de ser cantado na igreja, porque ninguém quer ser vaso novo. Aliás, todo mundo quer ser o vaso especial, o vaso melhor, o vaso da marca tal, né? O vaso Rover, Land Rover, o vaso Montblanc, o vaso de marcas, né? Que o capitalismo diz, essa é a melhor caneta. Eu consigo assinar, não que eu não gosto da Montblanc, gente, mas veja só, eu consigo assinar um cheque de 1 milhão com uma Bic. Ah, não, Bic não pode, né? O Fidel já fez assim, né? Então tá bom, Fidel, com uma caneta. Esse pessoal, viu? Mataram a minha Bic, né? Mas vamos lá. Então, quando você começa a olhar isso, que o que Deus está falando não é você se apegar a essas coisas como se fosse um trunfo, ou triunfo. Mas você apegar essas coisas, dizendo que Deus deu, Deus pode tirar, porque o meu coração não está ali. Você entender que Deus está sentado, deixa Ele estar querendo cantar. Porque Deus não estava aceitando aquele sacrifício que Ele mesmo pediu em Levítico. Nós vamos ver isso em Amós e Ageu. Porque chega uma hora assim que parece uma contradição. Deus, peraí, o Senhor pediu isso, agora o Senhor está dizendo que o Senhor não quer? O Senhor pediu o culto da Monte Hebron, agora o Senhor está dizendo que o Senhor não quer? Imagina isso. Aí Deus falando, eu quero o culto da Monte Hebron, mas não desse jeito. O coração do fulano não está 100%, o coração do ciclo. Você já pensou? Amado, não é um peso, mas entendo o que eu vou falar. Você já pensou se tiver um Acã aqui? Misericórdia, eu posso ser o Acã, você pode ser o Acã. Você já pensou, Deus, não é isso que eu espero. Então, nós precisamos entender esse tempo de volta, esse tempo de posicionamento. A dúvida é a arma do iluminismo que faz estrago até hoje. Como é que o diabo tentou Eva? Ele não chegou com uma grande questão filosófica, propondo algo fenomenal. Ele mandou, foi isso que Deus falou? Você sabia que Deus não quer? Começa uma conversa persuasiva. C.S. Lewis, no livro Cartas ao Diabo, do diabo ao seu aprendiz, ele fala exatamente sobre, tem uma hora que está uma discussão lá, em um dos demônios, mas como que nós vamos fazer? O diabão fala assim, plante dúvidas, O alerta foi feito pelo francês Charles Baudelaire, como diz o nosso professor de francês também, Baudelaire, que diz o seguinte, o truque mais esperto do diabo é convencer-nos de que ele não existe, que ele é fruto da religiosidade, ele é fruto de uma castração. Sabe quem que introduziu isso? O iluminismo. O século XIX é um século que eu amo, no sentido de ter ferramentas para combater o que nós temos hoje. Porque nós somos resultado. Nós somos resultado da década de 60. O hedonismo, sexo, droga e rock and roll. Nós somos resultado dessa coisa imediatista. Nós somos resultado de querer que Deus seja o nosso gênio da lâmpada mágica. Nós somos resultado de uma sociedade que quer. Uma sociedade que quer viver debaixo da dopamina. Uma sociedade que quer o prazer. Mas uma sociedade que não quer pagar o preço. Pior do que desconhecer a verdade é não reconhecer que a desconhecemos. O medíocre não reconhece nada, o medíocre é cego. Não é uma volta ritualista, pois essa foi religiosidade tanto combatida pelos profetas menores. Sim, os profetas menores combatem. Eu acho que Deus combateu tanto porque Deus se cala por 400 anos, desculpa. 4 séculos. Porque Deus fala, não, eu vou ficar quieto aqui. Através do profeta Oséias, estão feito um convite maravilhoso. Monte Hebron, volte ao Senhor teu Deus. E eu quero ir para o encerramento com esse versículo aqui. Eu os amarei voluntariamente. A palavra no hebraico, a palavra nedabar, significa voluntariedade e espontaneidade. Deus está dizendo o seguinte, de uma forma espontânea, Silas. Quando você vem orar, quando você entra no teu lugar secreto, cada um tem que ter um lugar secreto, vocês entendem o que é isso? Cada um tem que ter o Getsemane, um lugar às vezes de se aquietar, é espontâneo. Eu não preciso ficar me programando. É o Silas, ele já errou muito, mas ele entrou. Então eu tenho que amar. Não, é espontâneo. Já viu uma criança, quando você é uma pessoa legal, né? Você abre o braço, ele vem assim, espontâneo. É espontâneo.
Às vezes até um animal, você brigou com ele, ele vai lá no cantinho e fica... Aí de repente você passou, aí você faz... Ele até esquece, não, você brigou comigo. Eu não vou não, porque você brigou. Ele pode às vezes até vir com medo, mas ele vem. Espontaneidade é algo maravilhoso. Vou curar a sua... Versículo 4 agora, nós estamos indo para o encerramento. Vou curar a sua desobediência. Eu estou na Eugênio Peterson, tá? Vou curar a sua desobediência. Vou amá-los generosamente. Minha raiva já passou. Olha que coisa linda. Vou providenciar um novo começo com Israel. Ele vai irromper, versículo 5, como lírios na primavera. Meu amado, sabe o que significa isso? Para aquela região, significa estabilidade de beleza. E se você quiser colocar, já que Deus não está falando de estética, então Deus está falando da beleza da alma. Podemos usar um termo mais contemporâneo? Cura da alma. Deus está dizendo o seguinte, ó, quando eu restaurar vocês, eu não vou apenas perdoar o pecado, eu vou restaurar, eu vou trazer uma beleza na alma de vocês, porque às vezes a nossa alma está ferida, nossa alma está tão assim carente, a nossa alma não acredita mais nas promessas, a nossa alma acha que nós somos, e eu falei muito isso, a Anja já vai me chamar a atenção, que nós somos uma merda gospel, ambulante. Eu sei, Ângela, mas tem que falar para o povo entender. Às vezes nós achamos que somos isso mesmo. Se a avó Sus estivesse aqui, você não tem ideia. Eu vou puxar a tua orelha. Mas às vezes aí tem que falar um tempo para você entender que você não é isso. Ele lançará raiz profunda como o cedro. Deus está dizendo, Silas, você é um cara instável. Por isso é o título da mensagem. Você é um cara instável. Mas eu vou lançar raízes. Deus não apenas quer me perdoar, ou nos perdoar. Deus quer curar a nossa alma e ainda quer trazer estabilidade. Deus não quer que nós sejamos mais levados de um vento para outro. A pior coisa que existe quando um cara está no alto mar é o vento. Por isso que Tiago fala, não seja como o vento levado de um lugar para outro. O cedro do Líbano vai se tornar como floresta de carvalhos. O Líbano era muito conhecido por essa madeira de carvalho. E era uma madeira que transportava para um mundo de riqueza, de estabilidade. Vai se tornar esplêndido como uma enorme árvore, sua fragrância será a de um bosque de cedros. Ou seja, as pessoas vão estar do teu lado e sentir a fragrância do mundo espiritual. O último versículo, os que viveram perto dele serão abençoados por ele. Eu, com uma alma curada, tenho condições de curar. Uma alma que não está curada é azeda, amargurada, rancorosa, e às vezes é isso que nós passamos. Todos vão falar dele, espalhando a sua fama como filhos prediletos de Deus. Sim, meu amado, eu e você somos filhos prediletos de Deus. Se você acha que não, eu tenho certeza que eu sou. E às vezes nós precisamos tomar conta. E por isso, amado, eu encerro com essa frase. Qual vai ser a nossa decisão hoje? E eu quero que você abaixe a sua cabeça. E durante alguns segundos você possa pensar nisso. Qual que é a minha decisão? Eu quero voltar a esse primeiro amor. Eu quero voltar a um relacionamento com Deus. Eu quero voltar a uma vida no altar. Eu quero voltar a orar. Como que eu vou fazer? De que maneira que eu vou recomeçar, meu amado? Apenas volte. Apenas fale. Que o mundo espiritual é feito por palavras. Eu quero. Eu quero. E depois deixe o Senhor tocar a sua vida. Pai querido, não sei quem está orando, quem está colocando, mas eu peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja trabalhando no coração de cada pessoa. Que essa palavra não tenha sido uma palavra lançada ao vento, mas seja uma palavra que tenha encontrado uma terra boa, em nome de Jesus. Amém.